E como eu tenho falado, o Flamengo parece que é punido por ceder muitos jogadores às seleções. Parece que o Flamengo é punido por ser um time bom, por ter muito jogador convocado, né? O Flamengo deve ter aí um enorme número de desfalques para o duelo contra o Curitiba, último jogo antes da parada da Copa do Mundo. Mas por que não, sabendo que um time está cedendo aí mais de 10 jogadores, né? Só para a seleção brasileira são 4, e ainda tem mais um agora que eu vou falar para vocês, mais um convocado. Ah, é para ajudar nos treinos, mas tá lá, Léo Nanete, o goleiro, informação da Raíza Simplício. Então o Flamengo tem um monte de jogador convocado. Nada mais justo do que o time que mais cede no mundo. O Flamengo é o time do mundo que mais cedeu jogadores da seleção brasileira para a Copa. Nada mais justo do que adiar. Aí vão chorar. Não, estão ajudando, não é ajudar. O Flamengo está ajudando o Brasil, tá? E aí, como os atletas convocados para a seleção brasileira deverão se apresentar no dia 27, o Flamengo já sabe que não terá Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, tá? Esses aí já estão aí confirmados fora. Além disso, o Flamengo aguarda a programação das demais seleções para saber as situações dos atletas que devem ser convocados. A Arrascaeta já não jogaria porque está em recuperação para tentar estar bem para o primeiro jogo da Copa do Mundo, né? Não daria tempo mesmo. Mas vamos contar aqui: Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz, Gonzalo Plata e Varela, tá? Então o duelo com o Coritiba está marcado para o dia 30 de maio, um dia antes do amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã. É uma loucura. Tá errado a seleção brasileira em convocar? Não. Tá errado? Não tá errado. Errado tá o Flamengo ter uma data na véspera de um amistoso pré-mundial. Tá errado. Na data FIFA. Falaram que não iam fazer mais isso. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, tem um monte de data aí, tem 7 datas pro Flamengo jogar. Por que não fazem isso? Já não vão colocar o Mirassol, Flamengo e Mirassol? Por que não fazem isso? Né? É lamentável, gente. O time, é o que eu falo, o time, isso é um absurdo. O Flamengo está sendo punido por ceder mais jogadores às seleções. O que deveria ser o contrário. Olha, obrigado pelo seu time ter tanto jogador bom, você está ajudando nossa seleção, você, né, como perde muitos jogadores na convocação, você joga em outra data. Mas não, fazer isso é o errado. E aí os outros times iam estar chorando, né? Agora, a gente vê apresentador aí reclamando que não tem nenhum jogador de São Paulo convocado, né, da cidade de São Paulo. Né? Vocês deviam estar felizes aí agora também, né? Então, vocês gostam de chorar? É sempre assim. E ó, ainda nessa linha de reclamação, segundo o jornalista Romário Júnior, do Bola VIP e também do Bastidores Fla no X, o Flamengo está agindo nos bastidores aí pesado sobre as falhas do árbitro Rafael Rodrigo Klein, não só no duelo com o Atlético Paranaense, mas como recorrentes em jogos do Flamengo. O Flamengo entende que há um excesso de erros do árbitro quando apita seus jogos. Tá? Além disso, há uma preocupação sobre o duelo com o Palmeiras por conta do excesso de reclamações feitas pelo Clube Paulista publicamente, que não condizem, inclusive, com o que realmente acontece. O Palmeiras é um time que não tem nenhum pênalti marcado contra, o Palmeiras é um time que tem todo jogo é beneficiado por erros da arbitragem, e o Flamengo é prejudicado, e eles tentam inverter esse jogo. Eles tentam falar que são eles que são prejudicados, o método do Varmeiras, né? A CBF ainda não divulgou o árbitro do confronto, mas os clubes já teriam se posicionado contra a presença de 2 juízes. O Flamengo não gostaria de Ramon Abate Abel apitando, o Palmeiras, por sua vez, é contra o comando de Wilton Pereira Sampaio na partida, que também sempre prejudica o Flamengo. Então, que bom que vocês não querem o Wilton Pereira Sampaio, porque eles alegam que ele apitou o jogo do ano passado entre Flamengo e Palmeiras, que para mim, né, teve mais erro a favor do Flamengo, não, erros a favor do Palmeiras do que a favor do Flamengo. Tá? Eles reclamam de um erro, mas eu vi que teve um erro antes desse erro, então, para mim, vale o erro que foi antes. Tá? É isso. O Flamengo, então, e o Palmeiras brigando aí com a CBF nessa escolha aí de arbitragem. A gente sabe que realmente a briga
tá muito boa lá no Brasileirão, os dois times aí brigando no topo da tabela, e é um jogo importantíssimo, tá? Trazer aqui, inclusive, que o Flamengo, a torcida do Flamengo esgotou, né? Todos os ingressos, vai estar casa cheia, Inferno 3.0, vamos com tudo, né? Ingressos esgotados para a torcida do Flamengo, restavam camarotes e tudo mais, mas devemos ter aí um público próximo de 70 mil pessoas, mais um recorde, né, dos mandantes do Brasileirão. E olha, trazer aqui uma informação importante, porque o Flamengo é um dos melhores visitantes do campeonato, também melhores mandantes. O Flamengo é uma das melhores equipes do campeonato, né? Está praticamente ali junto com o Palmeiras, e tem a chance aí essa semana de passar. Mas é importante falar que dentro desse cenário de melhor visitante, né, dos melhores visitantes que o Flamengo se encontra, tem uma questão importante do Flamengo também como visitante. É a presença da torcida, é a presença da nação, né? E a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para todos os jogos como visitante até agora no Campeonato Brasileiro. Foram disputados 9 jogos do Flamengo como visitante com 100% de carga vendida. Isso aí é um movimento da diretoria do Flamengo que tem estreitado laços aí com os clubes mandantes, com as federações e órgãos de segurança pública locais. Tá? Esse trabalho de aproximação entre as entidades tem rendido bons frutos aí para o Flamengo, que tem um aproveitamento fora de casa muito bom e sempre muita torcida, sempre muita presença do torcedor rubro-negro. Parabéns aí à diretoria por esse movimento de aproximar a torcida fora do Rio de Janeiro, do estádio também. O Flamengo sendo aí o principal visitante, não só dentro de campo, quanto fora de campo. Isso aí é espetacular. Parabéns à gestão aí atual do Flamengo, que está buscando facilitar a questão dos ingressos para a galera de fora do Rio. Olha, trazer aqui uma informação importante que a gente apurou aqui também, né, com relação a contratações do Flamengo para a janela do meio do ano. A informação que eu recebi de uma fonte ligada ao Flamengo é que a janela vai ser muito mais funcional do que midiática, tá? Uma janela funcional e menos midiática, ou seja, midiático seria o Paquetá, Danilo, Luiz Henrique, ou seja, o Flamengo não vai buscar esses nomes midiáticos, esses medalhões, esses jogadores caríssimos, o Flamengo vai realmente para o scout. É uma janela para trazer jogadores mais jovens, com mais fome de ganhar. Essa é a informação que nos passaram, que a diretoria do Flamengo está buscando. Uma fonte ligada à diretoria passou que será uma janela mais funcional e menos midiática, com jogadores com mais fome de ganhar e mais jovens.